Fala galera, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aí na nossa aula de Química, Professor Ciências, Teacher MD, beleza? Fica ligados aí porque hoje vai ser uma aula daquelas que você não vai mais esquecer. Solta esse fone, deixa pra lá, vamos no cru mesmo, ok? Então, fica aí ligado, viaje nessa paisagem aí comigo, tá certo? E não se esqueça, aperte os cintos e vamos embarcar nesse avião. Uou, solta a vinheta! E aí galera, mais uma aula de Química para os nonos anos, beleza? Então, para a gente dar continuidade à nossa aula de hoje, será uma aula em torno de uns 30 minutos, uma aula rápida de Química. Estamos dando introdução à parte de atomística, onde na última aula, fazendo uma recapitulação, nós fizemos um levantamento da origem do nome do átomo e lá, né, com Demócrito, lá na Grécia Antiga, e fomos passando por vários modelos que foram propostos por diversos cientistas diferentes. Olha na tua tela agora aí um resumo geral de tudo aquilo que a gente viu nessa última aula, tá? Cada modelinho, como vocês podem ver aí, né, o primeiro modelo de Dalton, de 1803, né, falando sobre o átomo como uma esfera maciça, sólida, indivisível. Depois vem o átomo de Thomson, 1904, onde ele, né, propôs as cargas positivas e negativas, a descoberta do elétron. Lembrando que Thomson ele deu um modelo semelhante, né, com um pudim de passas. Depois veio o nosso amigo Rutherford, trabalhando aí também com a parte do modelo heliocêntrico, né, em forma de, né, como se fosse o Sol e os planetas em volta, né, do átomo, né, que tem um núcleo pequeno, que aquele experimento que nós vimos na folha de ouro, da lâmina de ouro, que foi bombardeada por raios alfa, né. E depois a gente tem aí o átomo de Bohr, que foi quase na mesma época que eles tiveram aí só um acréscimo de que a eletrosfera possuía camadas de níveis diferentes. E logo depois, eu não falei isso na aula passada, mas eu falei da nuvem eletrônica, mas o nome desse cientista aí, que é um nome bem estranho falar, Schrödinger, 1926, onde ele falou a questão da nuvem eletrônica. Beleza? Então galera, agora nós vamos continuar nossa aula de átomos. A nossa aula de átomos hoje, ela vai agora pegar o modelo atômico recente, o último que foi proposto, e trabalhar todas as partes desse átomo, para depois seguirmos com o assunto, com a parte de elétrons, ligações químicas, a parte também de reações e formações de outras substâncias, tá? Para a gente começar, pessoal, olha aí a tua tela agora. O tema da nossa aula de hoje aí é a aula de atomística. E nós vamos começar falando um pouco mais desse átomo. Embora o átomo, a palavra átomo, seja derivada do grego como algo que não seja dividido ou divisível, né? Então o átomo teve o nome até os dias atuais, porém nós vimos com os modelos de Rutherford e Bohr, o átomo ele possui subpartículas. Como você pode ver na tela aí agora, o átomo ele possui uma estrutura. Ele tanto possui um núcleo, esse núcleo que nós vimos na última aula é composto por prótons como partículas positivas e nêutrons que não possuem carga alguma. Também nós temos o que? Uma eletrosfera, eita cebolinha, eletrosfera foi ótimo. Uma eletrosfera que envolve e circunda esse núcleo atômico, possuindo, ou seja, onde está presente o endereço dos elétrons, né, com carga negativa. E aí nós vimos que esse átomo, como vocês podem ver aí nessa foto da direita, né, em azul, o átomo está como que uma nuvem eletrônica, onde os elétrons estão perpassando um pelos outros de uma velocidade elevada um entre os outros. Então você pode ver nessa foto da esquerda esse esqueminha, onde tem um núcleo com as partículas subatômicas positivas e nêutrons, prótons e nêutrons, e em volta a nossa eletrosfera com presença de elétrons. Beleza? Nós vamos conhecer um pouco melhor sobre as partículas subatômicas. Que partículas subatômicas são essas? Olha na tua tela de novo aí.
Partículas subatômicas são 3 partículas. A primeira, prótons. Os prótons, eles são o quê? Eles são partículas, né, subatômicas. Por quê? Porque é uma parte dividida do átomo, ou seja, o átomo, embora tenha um nome que seja indivisível, mas a gente viu que o átomo é dividido em diversas subpartículas. Tem outras subpartículas que foram descobertas recentes com o advento do surgimento, né, do advento do surgimento foi ótimo. Com o advento, né, do acelerador de partículas, então os quarks, os quantos, várias outras subpartículas que foram aí descobertas. Tá? Então nós vamos focar aquilo que o escopo da disciplina traz, que são as 3 principais: prótons, nêutrons e elétrons. Começando pelos prótons, né, como eu falei, eles são partículas positivas que estão dentro do núcleo e possuem uma massa considerável. Junto com esse próton, lá no núcleo, nós temos os nêutrons. Os nêutrons, eles não possuem carga alguma, tem uma carga neutra, e também possuem uma massa considerável. Os nêutrons, eles estão junto dos prótons no núcleo porque, como vocês sabem, o ímã, quando ele tem polos iguais, eles se repelem. Quando eles têm polos opostos, ou seja, cargas opostas, se atraem. Positivo com positivo, se repele. Negativo com negativo, se repele. Positivo e negativo se atraem. Então, se tivesse um próton somente, ou se tivesse um núcleo somente com prótons positivos, haveria o que? Uma força de repulsão entre eles. Então, esses nêutrons estão aí trazendo uma estabilidade para o que? Núcleo atômico. Pessoal, como vocês podem ver aí também na letra C, os elétrons já são o que? Eles possuem uma carga negativa, é uma subpartícula atômica de carga negativa. Já eles são bem menores, né? O tamanho, a foto, a escala não está aí proporcional. O elétron tá, as 3 bolinhas estão do mesmo tamanho, mas na verdade não. Os elétrons são bem menores do que os prótons e os nêutrons. É tanto que vocês podem ver aí que eles não possuem uma massa considerável. Ou seja, se fosse botar numa balança, os elétrons não fazem diferença alguma para a massa de um átomo. Então, como vocês podem ver, existem 3 subpartículas: prótons, nêutrons e elétrons. Positivo, carga nula e carga negativa. Partindo para a próxima agora, nós vamos ver o quê? Que existem tipos de átomos com relação à quantidade de partículas. Se um átomo ele possui o mesmo número de prótons e elétrons iguais, eu tenho 2 e 2, 3 e 3, 1 e 1, 4 e 4 e assim vai, números de elétrons negativos e prótons positivos iguais, eles vão ser chamados, a letra A aí, ó, de átomo neutro. O átomo neutro é o quê? Ele possui quantidade de prótons e elétrons iguais, ou seja, não tem carga negativa, muito menos carga positiva sobrando. Então, como vocês podem ver aí, né, prótons e elétrons possuem as mesmas quantidades. Uma observação importante, como positivo anula o negativo, então a carga resultante, o resultado final da carga, não tem excedência, não tem excesso em nada, ou seja, é uma carga nula. O exemplo que você pode ver aí abaixo é o exemplo do hidrogênio. O hidrogênio 1, ele possui um próton lá no seu núcleo apenas. E em volta dele nós temos o quê? Um elétron. Então, 1 com 1 aí está equilibrado, um positivo e um negativo, então é um átomo neutro, ok? Nós vemos aí na direita agora o átomo de hélio. O átomo de hélio, como vocês podem ver, ele tem 2 prótons, azulzinhos aí, 2 nêutrons, que não fazem diferença com relação à carga, e 2 elétrons girando em volta do núcleo. Se eu tenho 2 prótons e tenho 2 elétrons, 2 menos 2 anula os 2, então eu tenho um átomo neutro. Cuidado, não confundam nêutron, que é a subpartícula atômica, com um átomo neutro. Um nêutron é uma subpartícula que não tem carga, a carga nula está lá no núcleo. O átomo neutro é um átomo que possui quantidades iguais de elétrons e prótons, ou seja, as cargas se anulam e não sobra nenhum tipo de carga positiva ou negativa, beleza? Vamos para a próxima. Como vocês podem ver agora adiante aí, nós temos um outro tipo de átomo agora. Que outro tipo de átomo é esse? É um átomo que agora tem carga sobrando, seja ela negativa ou seja ela positiva. Qual é o nome dele? Quando um átomo ele possui número de prótons e elétrons diferentes, mais um ou mais outro, vai ser chamado de íon. O íon é o quê? Como vocês podem ver, são prótons e elétrons que possuem o quê? Quantidade diferente. Mais um ou mais o outro. Ou seja,
ele vai ter uma carga resultante, o resultado daquilo vai ser o quê? A quantidade de mais coisas que ele tem. Ou se ele tem mais elétrons, vai ser negativo. Se ele tiver mais prótons, ele vai ser um íon positivo. Vamos para os exemplos. Vocês podem ver aí o exemplo na tabela periódica existe, né, um elemento químico cujo átomo ele possui 4 prótons, chamado de berilo. E esse berilo, o símbolo dele está aí, ó, Be, 4zinho, quer dizer que o número atômico dele, a gente vai ver isso mais para frente. Esse número atômico quer dizer o quê? Quantidade de prótons que ele tem. Então, ele possui o átomo neutro de berilo, ele tem 4 prótons. Se ele tem 4 prótons, ele é neutro, tem que ter quantos elétrons? Também 4 para poder anular. Então, 4 prótons e 4 elétrons. Como vocês podem ver aí, ó, 4 prótons mais 4 elétrons negativos, os dois vão se anular, porque positivo com negativo, resultante 0. Ou seja, o átomo neutro de berilo possui 4 prótons e 4 elétrons. Mais embaixo, vocês podem ver o outro exemplo, que é o quê? O íon berilo. O íon berilo, ele possui o quê? Ele já possui 4 prótons. Detalhe, a gente que não trabalha com radiação ainda, radioatividade, né, radiação, a gente trabalha com o quê? Só perdas ou ganhos de elétrons. Um átomo ele não vai perder prótons ou ganhar prótons. Até aqui. Lá em radiação a gente vai ver que existe outras formas de bombardeio, fissão nuclear, fusão nuclear, que vai mudar algumas coisas aí dessa realidade. Mas pra gente agora, o átomo ele só ganha ou perde elétrons. Então, nesse caso aí, o berilo, ele está mais 2. O que significa esse mais 2? Que ele continua com os 4 prótons, porque não se perde ou ganha prótons, porém, ele tem 2 elétrons. Mas como é que eu consigo identificar se eu tenho prótons ou elétrons, ou se eu tenho elétrons mais ou menos? Então, eu vou dar uma macete para vocês. Quando vocês verem esse mais 2 aí, quer dizer o quê? Que esse mais significa prótons, ok? Quer dizer o quê? Um macete, tá? Uma dica. Que ele tem 2 prótons a mais que elétrons. Se ele já possui 4 prótons, e ele tem 2 a mais que elétrons, então se ele tem 4, quantos elétrons ele tem? Apenas 2. Se ele só tem apenas 2 elétrons, quer dizer que ele o quê? Perdeu 2 elétrons. Veja a fórmula aí embaixo, ó. 4 prótons mais 2 elétrons, no caso, negativos. O 4 menos 2 vai ficar quantos? Vai ficar uma carga de mais 2, ou seja, ele tem 2 prótons a mais. Tá? Então, carga positiva. O resultado dele excedeu, ou seja, sobrou carga positiva. Tá bom? Até aqui, tudo tranquilo. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas qualquer dúvida, me chama lá no privado, ok? Ou deixa aqui embaixo a sua dúvida no vídeo. Agora adiante, nós vamos ver o quê? Que quando eu tenho esses íons, que nós já vimos que são átomos que possuem sobra de carga, nós temos 2 tipos de íons, quanto aos nomes, a nomenclatura. Que nomes são esses? Quando o íon ele tem carga positiva sobrando, ele é chamado de cátion. Letra A aí, ó. O íon de carga resultante positiva, ou seja, quando tem mais prótons do que elétrons, eu tenho o quê? O chamado íon cátion. Ou seja, o resultado vai ser mais íon positivo. Quando eu tenho agora um outro íon que a carga resultante, ou seja, o que sobra, a carga negativa, eu tenho um íon chamado de ânion. Ok? Então o resultado vai ser o quê? Uma carga negativa. Veja o exemplo aí embaixo, ó, na sua esquerda. Nós temos o cátion. Eu tenho aí no núcleo 5 prótons, ok? 5 prótons positivos, circundados pelo quê? Por apenas 3 elétrons, ou seja, 5 menos 3 eu tenho sobrando 2 prótons a mais que elétrons, ou seja, eu tenho uma carga positiva de mais 2. É um cátion, um íon chamado cátion. Do outro lado, na direita aí da sua foto, da sua tela, nós temos um ânion, ou seja, no núcleo eu tenho 3 prótons para 5 elétrons girando na eletrosfera em torno desse núcleo. Ou seja, eu tenho 2 elétrons a mais. Então, tá aí o resultado, ó, menos 2. Por quê? Porque significa que eu tenho 2 a mais de quê? Do negativo. Quem é negativo são os elétrons. Tá? Então, eu tenho 2 elétrons a mais. Eu tenho 5 elétrons e 3 prótons. Então, eu tenho um ânion por ter uma carga negativa a mais. Beleza, pessoal? Continuando aí, a gente vai ver agora que o quê? Quando eu tenho elementos químicos da natureza que são com cargas positivas ou negativas, aí na nossa ecologia, na nossa biosfera, no nosso planeta Terra, aqui nesse aquário principalmente, eu tenho uma série de bactérias e fungos que estão aqui agora atuando, que eu não posso ver,
que eles vão reciclar a matéria. Eles vão trazer o ecossistema aqui, que o aquário é um mini ecossistema, criado porque tem fatores abióticos, né, que são a temperatura, aqui as condições climáticas da água. E eu tenho os fatores bióticos, que são o quê? É a vida. Tanto a parte macro, que são os peixes, e a micro, que eu não vejo, que são os micro-organismos, bactérias, fungos e outras coisas. Pessoal, mas aqui esses peixes, eles precisam de o quê? Veja na sua tela agora aí, os chamados sais minerais. Toda a vida na Terra precisa de nutrientes, de sais minerais. Sais minerais esses que cada um desses tem funções. E os sais minerais nada mais são que o quê? Íons positivos ou íons negativos que vão estar trazendo benefício às nossas células, aos nossos tecidos. Então, nesse aquário aqui, se não tivesse a ciclagem da matéria, muitos dos peixes morreriam, algumas coisas não entrariam em decomposição. Ficaria aqui sem mudar de estado, ficaria aí, eles comeriam e os bagaços, os restos ficariam aí. Mas quando eu tenho bactérias que vão reciclar essa matéria, a bactéria vai tirar a matéria orgânica, que é a parte de carbono e tal, dos tecidos do peixe morto, ou do bicho morto que está aqui, e vai o quê? Vai repor para a natureza o quê? Nessa forma que vocês podem ver na sua tela, em sais minerais. Os sais minerais são essenciais para a saúde humana e de outros seres vivos. Por exemplo, nós temos aí o sódio, o Na+, que é tanto encontrado no sal de cozinha, né? Ele ajuda no impulso nervoso. Eu não vou ler tudo aqui não, porque você pode depois dar um pause e ler cada um desses itens aí. Mas nós temos aí questão do cálcio, que é importante para a contração muscular, para os ossos. Nós temos o ferro, componente do sangue. Temos o iodo, questão do bócio, tudo mais. A gente tem a questão do flúor, a questão dos dentes, o magnésio, tá? Então, nós temos aí o potássio, que faz parte da bomba de sódio e potássio das nossas células para contração muscular, entre outros movimentos celulares. Ou seja, nós temos uma infinidade de átomos, chamados de íons, que estão todos os dias entrando e saindo do nosso corpo, tá bom? Principalmente quem toma água mineral, porque possui sais minerais, tá? Uma curiosidadezinha aí para você ver no seu dia a dia onde estão os íons, para não achar que está estudando coisas que ninguém vê, tá bom? Então, galera, eu esqueci de avisar que essa primeira parte da aula, elas são os primeiros 15 minutos. E depois vai ter os outros 15 minutos da aula, tá ok? Com as propriedades dos átomos, tá? Então não sai daí, primeira aula acabou. Até a próxima, beijo no coração, valeu, tchau.